Oi, gente polivalente! Passada uma semana, eu retornei para continuar a leitura do livro A Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand. Então, a partir de agora, ficaremos aqui 1 hora fazendo essa leitura e daremos continuidade nas próximas semanas. E no final dessa leitura, quando eu terminar o livro, eu farei um vídeo fazendo uma análise, porque lembrando, o meu objetivo de fazer essa leitura é que nós estamos em busca das necessidades, queremos fazer uma definição do que vem a ser uma necessidade de uma forma mais clara, mais objetiva e que seja um conceito que possa ser melhor compreendido, replicado, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, aqui eu vou dar continuidade a partir da página 59. Ayn Rand estava falando, né, que os mortos precisam da ética, não os vivos, né? Então, vamos entender o que ela quis dizer com isso. A ética não é uma fantasia mística, nem uma convenção social, nem um luxo subjetivo e dispensável a ser trocado ou descartado em qualquer emergência. A ética é uma necessidade objetiva e metafísica da sobrevivência do homem, não pela graça do sobrenatural, nem de seus vizinhos, nem de seus caprichos, mas pela graça da realidade da natureza da vida. Cito do discurso de Galt: o homem tem sido chamado de ser racional, mas a racionalidade é uma questão de escolha. E a alternativa que a sua natureza lhe oferece é ser racional ou ser animal suicida. O homem tem que ser homem por escolha. Ele tem que ter a sua vida como um valor por escolha. Ele tem que aprender a sustentá-la por escolha, descobrir os valores que ela requer e praticar suas virtudes por escolha. Um código de valores aceito por escolha é um código de moralidade. O critério de valor da ética objetivista, o critério pelo qual alguém julga o que é bem ou mal, é a vida do homem, ou aquilo que é exigido para a sobrevivência do homem enquanto homem. Dado que a razão é o meio básico de sobrevivência do homem, aquilo que é próprio para a vida de um ser racional é o bem. Aquilo que a nega, que se opõe a ela ou a destrói, é o mal. Dado que tudo que o homem necessita tem que ser descoberto por sua própria mente e produzido por seu próprio esforço. Os dois pontos essenciais do método de sobrevivência próprios a um ser racional são pensamento e trabalho produtivo. Se alguns homens escolhem não pensar, mas sobreviver imitando e repetindo como animais treinados a rotina dos sons e movimentos que aprenderam de outros, nunca fazendo esforço para compreender seu próprio trabalho, ainda assim continua a ser verdade que a sua sobrevivência é tornada possível somente por aqueles que efetivamente escolheram pensar e descobrir os movimentos que eles estão repetindo. A sobrevivência de tais parasitas mentais depende de uma chance cega. Suas mentes desfocadas são incapazes de saber a quem imitar, quais movimentos são seguros para seguir. Eles são os homens que marcham para o abismo, rastejando atrás de cada destruidor que lhes promete assumir a responsabilidade da qual eles fogem. A responsabilidade de serem conscientes. Se alguns homens tentam sobreviver por meio da força bruta ou da fraude, saqueando, roubando, trapaceando ou escravizando os homens que produzem, ainda assim é verdade que a sobrevivência destes homens só é possível devido ao esforço realizado por suas vítimas, por aqueles homens que escolhem pensar e produzir os produtos de que eles, os saqueadores, estão se apossando. Tais saqueadores são parasitas
incapazes de sobrevivência, que existem destruindo aqueles que são capazes. Aqueles que estão perseguindo um curso de ação próprio ao homem. Os homens que tentam sobreviver não por meio da razão, mas por meio da força, estão utilizando o método de sobrevivência dos animais. Mas, assim como os animais não seriam capazes de sobreviver usando o método das plantas, rejeitando a locomoção e esperando que o solo os alimente, também o homem não pode sobreviver usando o método dos animais, rejeitando a razão e contando com homens produtivos para servirem como suas presas. Tais saqueadores podem alcançar seus objetivos por curto tempo, ao preço da destruição. A destruição de suas vítimas e a sua própria. Como prova, ofereço-lhe qualquer criminoso ou ditador. O homem não pode sobreviver como faz um animal, agindo segundo a necessidade do momento. A vida de um animal consiste de uma série de ciclos separados, sempre repetidos de novo, como o ciclo de criar os seus filhotes ou de estocar comida para o inverno. A consciência de um animal não consegue integrar toda a história de sua vida. Ela só consegue integrar um desses ciclos para em seguida começar um ciclo novo, sem conexão com o passado. A vida do homem é um todo contínuo. Por bem ou por mal, cada dia, ano e década de sua vida encerra a soma de todos os dias que ele já viveu. Ele pode alterar suas escolhas. Ele é livre para mudar a direção do seu rumo. Ele é até mesmo livre para, em muitos casos, reparar as consequências de seu passado, mas ele não é livre para escapar delas, nem para viver sua vida com impunidade segurando as necessidades do momento como um animal, um playboy ou um marginal. Se o homem quer ser bem-sucedido na tarefa da sobrevivência e para que suas ações não sejam dirigidas para sua própria destruição, o homem deve escolher seu rumo, seus objetivos, seus valores nos termos e no contexto de uma vida. Nenhuma sensação, percepção, impulso ou instinto pode fazê-lo, apenas a sua mente pode. Tal é o significado da definição. Aquilo que é exigido para a sobrevivência do homem enquanto homem, isso não significa uma sobrevivência momentânea ou meramente física. Não significa sobrevivência física momentânea de um brutamontes sem cérebro que espera que outro brutamontes lhe esmague seu crânio. Não significa a sobrevivência física momentânea de uma massa de músculos rastejante que está disposta a aceitar qualquer condição, obedecer a qualquer criminoso e render quaisquer valores pelo propósito de obter o que é conhecido como sobrevivência a qualquer preço, que pode ou não durar uma semana ou um ano. A sobrevivência do homem enquanto homem significa os termos, métodos, condições e objetivos exigidos para a sobrevivência de um ser racional através de toda a duração de sua vida, em todos aqueles aspectos da existência que estão abertos à sua escolha. O ser humano não pode sobreviver senão como ser humano. Ele pode abandonar seus meios de sobrevivência, sua mente, ele pode transformar-se numa criatura subhumana e pode também converter sua vida num breve lapso de agonia. Assim como seu corpo pode existir por um espaço de tempo no processo de desintegração por enfermidade, mas ele não pode ter sucesso como subhumano em alcançar nada a não ser o subhumano. Como demonstram os horrores dos períodos antirracionais da história do homem. O homem tem que ser homem por escolha, e é a tarefa da ética ensiná-lo a viver como homem. Para a ética objetivista, o critério de valor é a vida humana, e o propósito ético de cada indivíduo, a sua própria vida. A diferença entre critério e propósito nesse contexto é o que segue. Um critério é um princípio abstrato que serve como uma medida ou calibre para guiar as escolhas do homem para o alcance de um propósito concreto e específico.
aquilo que é exigido para a sobrevivência do homem enquanto homem. É um princípio abstrato que se aplica a cada homem individualmente. A tarefa de se aplicar este princípio em um propósito concreto e específico. O propósito de viver uma vida adequada a um ser racional pertence a cada homem individualmente, e a vida que ele tem que viver é a sua própria. O homem deve escolher seus atos, valores e objetivos pelo critério daquilo que é adequado ao homem, a fim de alcançar, manter, preencher e gozar este valor último, este fim em si mesmo, que é a sua própria vida. Valor é aquilo pelo qual agimos para ganhar e o manter. Virtude é o meio pelo qual ou o ganhamos e ou mantemos. Os 3 valores fundamentais da ética objetivista. Os 3 valores que juntos são os meios para e a realização do nosso valor supremo, ou seja, nossa própria vida, são razão, propósito, autoestima, com suas 3 virtudes correspondentes: racionalidade, produtividade e orgulho. O trabalho produtivo é o propósito central da vida de um homem racional. O valor central que integra e determina a hierarquia de todos os seus outros valores. A razão é a fonte, a pré-condição de seu trabalho produtivo. Orgulho é o resultado. Racionalidade é a virtude básica do homem, a fonte de todas as outras virtudes. O vício básico do homem, a fonte de todos os seus males, é o ato de desfocar sua mente, a suspensão de sua consciência, o qual não é cegueira, mas a recusa de ver, e não é ignorância, mas a recusa de saber. A irracionalidade é a rejeição do meio de sobrevivência do homem, e portanto um compromisso para o rumo de destruição cego. Aquilo que é anti-mente é anti-vida. A virtude da racionalidade significa o reconhecimento e aceitação da razão como a nossa única fonte de conhecimento, nosso único juízo de valores e nosso único guia de ação. Significa nosso total comprometimento para com um estado de atenção, pleno e consciente, com a manutenção de um foco mental completo em todas as questões, em todas as escolhas, em todas as nossas horas de vigília. Significa um compromisso com a mais completa percepção da realidade dentro de nossas possibilidades e com a expansão ativa e constante de nossa percepção, isto é, de nosso conhecimento. Significa um compromisso com a realidade de nossa própria existência, isto é, com o princípio de que todos os nossos objetivos, valores e atos acontecem dentro da realidade e, portanto, que não devemos nunca colocar nenhum valor ou consideração em absoluto acima de nossa percepção da realidade. Significa um compromisso com o princípio de que todas as nossas convicções, valores, objetivos, desejos e ações devem ser baseados em, derivados de, escolhidos e validados por um processo de pensamento. Um processo de pensamento tão preciso e tão escrupuloso, dirigido por uma aplicação implacavelmente rígida da lógica, quanto a nossa mais completa capacidade de permitir. Significa nossa aceitação da responsabilidade de formar nossos próprios julgamentos e de viver pelo trabalho da nossa própria mente, que é a virtude da independência. Significa que não devemos nunca sacrificar nossas convicções às opiniões ou desejos de outros, que é a virtude da integridade. Que nunca devemos tentar falsear a realidade, por qualquer maneira que seja, que é a virtude da honestidade. Que nunca devemos procurar ou conceder o não obtido e o não merecido, nem em matéria, nem em espírito, que é a virtude da justiça. Significa que nunca devemos desejar efeitos sem causas. Deixa eu colocar aqui, peraí.
deixa eu só colocar, desejar efeitos sem causa. E que nunca devemos decretar uma causa sem assumir a total responsabilidade por seus efeitos. Que não devemos nunca agir como zumbi, isto é, sem saber dos nossos próprios propósitos e motivos. Que nunca devemos tomar nenhuma decisão, formar qualquer convicção ou procurar qualquer valor fora de contexto, isto é, separado ou em contradição com a soma total e integrada do nosso conhecimento. E, acima de tudo, que nunca devemos procurar evadir-nos com contradições. Significa a rejeição de toda e qualquer forma de misticismo, isto é, qualquer apelação a alguma fonte de conhecimento não sensorial, não racional, não definível, sobrenatural. Significa um compromisso com a razão, não em momentos esporádicos, em questões selecionadas ou em emergências especiais, mas como uma filosofia de vida permanente. A virtude da produtividade é reconhecimento do fato de que o trabalho produtivo é o processo pelo qual a mente humana sustenta sua vida, o processo que liberta o homem da necessidade de ajustar-se ao meio ambiente como fazem todos os animais, e que lhe dá o poder de ajustar o meio ambiente a si próprio. O trabalho produtivo é o caminho da realização ilimitada do homem e exige deste os maiores atributos de seu caráter. Sua habilidade criativa, a sua ambição, sua autoafirmação, sua recusa em suportar desastres que ele não provocou, a sua dedicação ao objetivo de transformar a terra na imagem de seus valores. Trabalho produtivo não significa a realização dos movimentos inconscientes de uma tarefa. Significa a busca de uma carreira produtiva, escolhida conscientemente em qualquer linha de empenho racional, grande ou modesta, e em qualquer nível de habilidade. O eticamente relevante aqui não é o grau da habilidade de um homem, nem o nível de importância de seu trabalho, mas o mais completo e o mais resoluto uso de sua mente. A virtude do orgulho é o reconhecimento do fato de que, assim como o homem deve produzir os valores físicos que necessita para sustentar sua vida, assim também ele precisa adquirir os valores de caráter que fazem sua vida merecer ser sustentada. Que assim como o homem é um ser que faz sua própria fortuna, assim também é um ser que faz a sua própria alma. Entre parênteses, a revolta de Atlas. A virtude do orgulho pode ser melhor descrita pelo termo ambição moral. Significa que o indivíduo deve conquistar o direito de considerar a si próprio como seu mais alto valor, através da realização de sua própria perfeição moral. A perfeição moral se conquista não aceitando jamais códigos de virtudes irracionais, impossíveis de serem praticadas, e nunca deixando de praticar as virtudes que se reconhecem serem racionais. Se conquista não aceitando jamais uma culpa não merecida e nunca merecendo alguma, ou se efetivamente a mereceu, nunca deixando-a sem correção, nunca resignando-se passivamente diante de qualquer imperfeição em seu caráter pessoal, não colocando jamais nenhuma preocupação, desejo, medo ou estado de espírito momentâneo acima da realidade de sua própria autoestima. E, acima de tudo, significa a sua rejeição do papel de animal de sacrifício, a rejeição de qualquer doutrina que pregue a autoimolação como uma virtude ou dever moral. O princípio social básico da ética objetivista é que, assim como a vida é um fim em si mesma, assim também todo ser humano vivo é um fim em si mesmo, não um meio para os fins ou o bem-estar dos outros, e, portanto, que o homem deve viver para seu próprio proveito, não se sacrificando pelos outros, nem sacrificando os outros para si. Viver para o seu próprio proveito significa que o propósito moral mais alto do ser humano é a realização
da sua própria felicidade. Em termos psicológicos, a questão da sobrevivência do homem não confronta sua consciência como uma questão de vida ou morte, mas como uma questão de felicidade ou sofrimento. A felicidade é o estado de triunfo da vida. O sofrimento é o sinal de alerta do fracasso, da morte. Assim como o mecanismo de prazer-dor do corpo humano é um indicador automático do bem-estar de seu organismo, um barômetro de sua alternativa básica, vida ou morte. Também o mecanismo emocional da consciência do homem está programado para executar a mesma função, como um barômetro que registra a mesma alternativa por meio de duas emoções básicas, alegria ou sofrimento. As emoções são resultados automáticos do juízo de valor do homem integrados pelo seu subconsciente. As emoções são estimativas daquilo que promove ou ameaça os valores do homem, aquilo que está a favor ou contra ele. Calculadores relâmpago que lhe dão o somatório do seu lucro ou prejuízo. Mas enquanto o critério de valor que opera o mecanismo de prazer-dor físico do corpo humano é automático, inato, determinado pela natureza do seu organismo, o mesmo não ocorre com o critério de valor que opera seu mecanismo emocional. Dado que o homem não possui conhecimento automático, tampouco pode ter valores automáticos, dado que ele não possui ideias natas. Tampouco pode ter juízo de valores inatos. O homem nasce com um mecanismo emocional, da mesma forma como nasce com um mecanismo cognitivo, mas ao nascer, ambos são tábula rasa. É a faculdade cognitiva do homem, sua mente, que determina o conteúdo de ambos. O mecanismo emocional do homem é como um computador eletrônico que sua mente tem que programar. A sua programação consiste dos valores que a sua mente escolhe. Mas, como o trabalho da mente do homem não é automático, seus valores, como todas as suas premissas, são produto ou de seu pensamento ou de suas evasões. O homem escolhe seus valores por um processo consciente de pensamento, ou os aceita por omissão, por associações subconscientes, por fé, por autoridade de alguém, por alguma forma de osmose social ou por imitação cega. As emoções são produzidas pelas premissas do homem, sustentadas consciente ou subconscientemente, explícita ou implicitamente. O homem não tem escolha quanto à sua capacidade de sentir que algo é bom ou mal para si, mas o que ele considera bom ou mal, ou que lhe dá alegria ou dor, o que ama ou odeia, deseja ou do que sente medo, depende de seu critério de valor. Se escolhe valores irracionais, troca o papel de guardião de seu mecanismo emocional pelo de destruidor. O irracional é o impossível. É o que contradiz os fatos da realidade. Fatos não podem ser alterados por um desejo, mas podem destruir aquele que o deseja. Se um homem deseja e busca as contradições, se quer guardar o bolo e comê-lo ao mesmo tempo, ele desintegra sua consciência, transforma sua vida interior numa guerra civil de forças cegas, ocupadas com conflitos sombrios, incoerentes, sem sentido nem significado, que a propósito é o estado interior da maioria das pessoas atualmente. Felicidade é aquele estado da consciência que provém da realização dos próprios valores. Se um homem valoriza o trabalho produtivo, sua felicidade é a medida do sucesso alcançado no seu serviço. Mas se um homem valoriza a destruição como um sádico, ou a autotortura como um masoquista, ou a vida além túmulo como um místico, ou a excitação momentânea como um corredor de automóveis, sua pretensa felicidade é a medida de seu sucesso no serviço de sua própria destruição. Deve ser acrescentado que o estado emocional de todos aqueles irracionais
não pode ser adequadamente designado como felicidade ou mesmo prazer. É meramente um alívio de momento de seu estado crônico de terror. Nem a vida, nem a felicidade podem ser alcançadas por meio da busca de caprichos irracionais, assim como o homem é livre para tentar sobreviver por qualquer meio casual, como um parasita, um vagabundo ou um saqueador. Ele não o é para ser bem-sucedido em seu intento, além do acaso do momento. Assim também é livre para buscar a felicidade em qualquer fraude irracional. Qualquer capricho, qualquer desilusão, qualquer fuga impensada da realidade, mas não é livre para ser bem-sucedido em seu intento, além do acaso do momento, nem para fugir das consequências. Cito do discurso de Galt: a felicidade é o estado de alegria não contraditória, uma alegria sem punição ou culpa, uma alegria que não entra em conflito com nenhum de seus valores e não atua para sua própria destruição. Felicidade é possível apenas para um homem racional, que deseja apenas objetivos racionais, procura apenas valores racionais e encontra sua alegria apenas em atos racionais. A manutenção da vida e a busca da felicidade não são duas questões separadas. Considerar a própria vida como o valor último e a própria felicidade como o mais alto propósito são dois aspectos da mesma realização. Existencialmente, a atividade de perseguir objetivos racionais e a atividade de manter a própria vida psicologicamente, seu resultado, recompensa e concomitância, é um estado emocional de felicidade. É experimentando a felicidade que o indivíduo vive plenamente a cada hora, ano ou a totalidade da vida. E quando se experimenta o tipo de felicidade pura, que é um fim em si mesma, o tipo que nos faz pensar, por isso vale a pena viver, o que estamos saudando e afirmando em termos emocionais, é o fato metafísico de que a vida é um fim em si mesmo. Mas o relacionamento de causa e efeito não pode ser invertido. É apenas através da aceitação da própria vida como princípio fundamental e pelas buscas dos valores racionais que a vida requer que se alcance a felicidade, não tornando a felicidade, entre aspas, como um princípio indefinido e irredutível, e então tentando viver por essas diretrizes. Se você conquistar aquilo que é bom pelo critério racional de valor, isto o fará necessariamente feliz, mas aquilo que o faz feliz por algum critério emocional indefinido não é necessariamente o bom. Aceitar qualquer coisa que faça feliz, entre aspas, como guia de ação, significa ser guiado apenas por caprichos emocionais. Emoções não são ferramentas de cognição. Ser guiado por caprichos, por desejos cuja fonte, natureza e significado não se sabe. É transformar a si mesmo num robô cego, operado por demônios, que não podem ser conhecidos, por vãos intentos de evasão. Um robô nocauteando seu próprio cérebro imobilizado contra as paredes da realidade que se recusa a ver. Esta é a falácia inerente ao hedonismo. Em qualquer variante do hedonismo ético, quer pessoal social, quer individual ou coletivo, a felicidade, entre aspas, pode ser corretamente entendido como o propósito da ética, mas não como a sua base. A tarefa da ética é definir o código de valores adequado para o homem e, deste modo, dar-lhe o meio de alcançar a felicidade. Afirmar, como os hedonistas éticos fazem, que qualquer valor que lhe dê prazer é correto, equivale a declarar que o valor correto pode ser qualquer um que você decida valorizar, que é um ato de abdicação intelectual e filosófica, um ato que simplesmente proclama a futilidade da ética e convida todos os homens a agirem irrefletidamente ao acaso. Os filósofos que tentaram legar um código de ética supostamente racional deram à humanidade apenas a escolha de caprichos. A busca egoísta, entre aspas, dos próprios caprichos, como a ética de Nietzsche, ou o altruísmo servil aos caprichos de outros, como a ética de Bentham, Mill
Comte e de outros hedonistas sociais, não importando se eles permitirem ao homem incluir seus próprios caprichos entre os milhões de outros, ou aconselharem-no a transformar-se em alguém totalmente desinteressado, pronto para ser devorado pelos outros. Quando entre aspas, desejo, sem levar em conta sua natureza ou causa, é tomado como uma premissa ética, e a gratificação de qualquer e todo desejo é tomada como objetivo ético, como a maior felicidade para o maior número, os homens não têm escolha, exceto odiar, ter medo e lutar uns contra os outros, porque seus desejos e interesses necessariamente colidem. Se o desejo, entre aspas, é o critério ético, então o desejo de um homem de produzir e o desejo de outro homem de roubá-lo têm igual validade. Ética, o desejo de um homem de ser livre e o desejo de outro de escravizá-lo têm igual validade ética. O desejo de um homem de ser amado e admirado por suas virtudes e o desejo de outro homem de um amor e admiração não merecida tem igual validade ética. E se a frustração de qualquer desejo constitui um sacrifício, então um homem que possui um automóvel o qual lhe é roubado está sendo sacrificado. Mas também o homem que quer ou aspira, entre aspas, ter um automóvel cujo proprietário se recusa a dar-lhe, e estes dois sacrifícios possuem igual status éticos. Se é assim, então, a única escolha do homem é roubar ou ser roubado, destruir ou ser destruído, sacrificar os outros a qualquer desejo próprio ou sacrificar a si mesmo a qualquer desejo dos outros. Então, a única alternativa ética do homem é ser um sádico, um masoquista. O canibalismo moral de todas as doutrinas hedonistas e altruístas consiste na premissa de que a felicidade de um homem implica prejuízo de outro. Atualmente, a maioria das pessoas considera essa premissa como um absoluto inquestionável. E quando alguém fala do direito do homem de existir pelo seu próprio interesse racional, a maioria das pessoas aceita automaticamente que isso implica o seu direito de sacrificar os outros. Tal suposição é confissão de suas próprias crenças de que prejudicar, escravizar, roubar ou assassinar está no alto interesse do homem, a que ele deve altruisticamente renunciar. A ideia de que o alto interesse do homem pode ser satisfeito por um relacionamento que não implique o sacrifício de ninguém, nunca ocorreu àqueles apóstolos humanitários do desinteresse que proclamam seu desejo de alcançar a fraternidade entre os homens, e não ocorrerá a eles ou a qualquer um, contanto que o conceito racional, entre aspas, seja omitido do contexto de valores, desejos, autointeresse e ética. A ética objetivista orgulhosamente advoga e defende o egoísmo racional, que significa os valores exigidos pela sobrevivência do homem enquanto homem, ou seja, os valores exigidos pela vida humana. Não são os valores produzidos pelos desejos, emoções e aspirações. Os sentimentos, os caprichos ou as necessidades de brutamontes irracionais que nunca superaram a prática primordial dos sacrifícios humanos, que nunca descobriram uma sociedade industrial e não podem conceber nenhum alto interesse, exceto aquele de aproveitar-se do saque da ocasião, são valores destrutivos à sobrevivência do homem. A ética objetivista sustenta que o bem humano não requer sacrifício e não pode ser alcançado pelo sacrifício de ninguém. Sustenta que os interesses racionais dos homens não se chocam, e não há conflito de interesses entre homens que não desejam o imerecido, que não fazem sacrifícios nem o aceitam, que se tratam entre si como comerciantes, trocando valor por valor. O princípio da troca é o único princípio ético racional para todos os relacionamentos humanos, pessoais e sociais, particulares e públicos, espirituais e materiais. É o princípio da justiça. O negociante é um homem que merece aquilo que adquire e não dá nem toma aquilo que não é merecido. Ele não trata os homens como senhores ou escravos, mas como pessoas iguais
e independentes. Ele trata com os homens por meio de uma troca livre, voluntária, não forçada e não coagida. Uma troca que beneficia ambas as partes por seu próprio julgamento independente. Um comerciante não espera ser pago por suas negligências, mas por suas realizações. Ele não transfere a outros o peso de seus fracassos e não hipoteca sua vida em garantia pelo fracasso de outros. Em questões espirituais, entre parênteses, por espiritual quero dizer pertencente à consciência do homem. Ah, legal. Essa definição aqui, ó. Vou realçar. A moeda ou o meio de troca é diferente, porém o princípio é o mesmo. Amor, amizade, respeito, admiração são a resposta emocional de um homem às virtudes de outro, o pagamento espiritual dado em troca do prazer pessoal egoísta que um homem tira das virtudes de caráter de outro. Só uma pausa na leitura para eu fazer um realce aqui do que ela está falando e que é muito vai ao encontro do que nós entendemos como necessidades. Ela está falando que a ética ela é baseada nas necessidades, apesar de que ela vai usar como base o racional como fonte, né? Então, o homem racional ele vive a favor das necessidades humanas, é isso que ela está falando. Né? Ele vai falar de questão espiritual. Né? O que é espiritualidade? É aquilo que pertence à consciência do homem. Amor é necessidade, amizade é necessidade, respeito, admiração. Todos esses itens que ela está falando aqui são necessidades. Então, vai ao encontro da nossa busca de entendimento das necessidades. E ela, pelo que eu estou vendo, necessidades para Enrende aqui é tudo aquilo que pertence à consciência do homem. Então, é aquilo que eu já tinha chegado a uma conclusão, que necessidade atende ao espiritual e eu chamei do subconsciente, né? Ela está falando aqui que é a consciência do homem, que é aquilo que faz uma troca, enfim, que ela é ligada à virtude, né? Aos valores, à vida, à sobrevivência. Então, voltando aqui à leitura. Somente um brutamontes ou um altruísta afirmaria que a valorização das virtudes de outra pessoa é um ato de desinteresse. E no que concerne ao próprio interesse e prazer, não faz diferença se alguém trata com um gênio ou um bobo, se encontra um herói ou um facínora, se casa com uma mulher ideal ou com uma prostituta. Em questões espirituais, um negociante é um homem que não procura ser amado por suas fraquezas ou fracassos, apenas por suas virtudes, que não troca seu amor pelas fraquezas ou fracassos de outros, mas apenas pelas suas virtudes. Amar é dar valor. Somente um homem racionalmente egoísta, um homem que se autoestima que se autoestima, interessante, que se autoestima é capaz de amar, porque é o único homem capaz de manter valores firmes, consistentes, descompromissados e não traídos. O homem que não valoriza a si mesmo não pode valorizar ninguém ou nada. É somente com base no egoísmo racional, com base na justiça, que os homens podem ajustar-se para viver juntos, numa sociedade livre, pacífica, próspera, benevolente e racional. Tem até aquela frase, né? Ninguém dá o que não tem, né? Então, só posso valorizar o outro se eu me valorizo. É a questão da coerência da mente mesmo. O homem pode tirar algum benefício pessoal da vida em sociedade? Sim, se for uma sociedade humana. 2 grandes valores a serem ganhos com a existência social são conhecimento e comércio. O homem é a única espécie que pode transmitir e expandir seu estoque de conhecimento de geração para geração. O conhecimento potencialmente disponível a um homem é maior do que aquele que seria capaz de adquirir em toda a sua vida. Cada homem beneficia-se incalculavelmente pelas descobertas de outros. O segundo grande benefício é a divisão de trabalho. Ela capacita o homem a dedicar seu esforço a um campo de trabalho em particular e a negociar com outros que se especializaram em outros campos.
Essa forma de cooperação permite a todos os homens que tomam parte nela de ter mais conhecimento, habilidade e retorno produtivo pelos seus esforços do que poderiam alcançar se cada um tivesse de produzir tudo o que precisasse numa ilha deserta ou numa fazenda que se autossustentasse. Mas esses verdadeiros benefícios indicam, delimitam e definem que tipo de homens podem ser de valor e em que tipo de sociedade. Somente homens racionais, produtivos e independentes numa sociedade racional, produtiva e livre. Parasitas, vagabundos, saqueadores, brutamontes, facínoras não são de nenhum valor para o ser humano, nem podem obter nenhum benefício de vida numa sociedade engendrada para suas necessidades, exigências e proteção. Numa sociedade que os trata como animais de sacrifício e os penaliza por suas virtudes, a fim de recompensá-los por seus vícios, o que significa uma sociedade baseada na ética do altruísmo. Nenhuma sociedade pode ter valor para a vida do homem se o preço é a renúncia do direito à vida. O princípio político básico da ética objetivista é: nenhum homem pode iniciar o uso de força física contra os outros. Nenhum homem, ou grupo, ou sociedade, ou governo possui o direito de assumir o papel de um criminoso e começar a utilização da compulsão física contra qualquer homem. Os homens têm o direito de usar a força física apenas em retaliação e apenas contra aqueles que iniciam seu uso. O princípio ético envolvido é simples e bem definido. É a diferença entre assassinato e legítima defesa. Um assaltante procura ganhar um valor ou riqueza matando a sua vítima. A vítima não fica mais rica matando o assaltante. O princípio é: nenhum homem pode obter qualquer valor de outro recorrendo à força física. O único propósito moral adequado de um governo é proteger os direitos do homem, o que significa protegê-lo da violência física, proteger seu direito à sua própria vida, sua própria liberdade, sua própria propriedade e a busca de sua própria felicidade. Sem os direitos de propriedade, nenhum outro é possível. Não tentarei, numa breve preleção, discutir a teoria política do objetivismo. Aqueles que estão interessados a encontrarão bem detalhada em A Revolta de Atlas. Direi somente que cada sistema político é baseado em e originado em uma teoria ética e que a ética objetivista é a base moral exigida por aquele sistema político-econômico que hoje está sendo destruído em todo o mundo, destruído precisamente por falta de uma defesa filosófica e de uma validação moral. O sistema americano original, o capitalismo, se ele perecer, perecerá por negligência, falta de exploração e de identificação. Nenhum outro assunto tem sido tão ocultado por tantas distorções, falsos juízos e descrições enganosas. Atualmente, poucas pessoas conhecem o que é o capitalismo, como funciona e qual foi sua história real. Quando digo capitalismo, quero dizer um capitalismo completo, puro, não controlado e desregulamentado do tipo laissez-faire, com uma separação entre Estado e economia, da mesma maneira e pelas mesmas razões entre a separação do Estado e da Igreja. Um sistema puro de capitalismo jamais existiu nem mesmo na América. Vários graus de controle governamental o estavam boicotando e distorcendo desde o início. O capitalismo não é um sistema do passado, é um sistema do futuro. Se a espécie humana tiver um futuro. Para aqueles que estão interessados na história e nas causas psicológicas pelas quais os filósofos traíram o capitalismo, mencionarei que as discuto no ensaio do meu livro intitulado For the New Intellectual. A presente discussão precisa ser confinada ao assunto da ética. Apresentei os fundamentos mais simples do meu sistema,
mas são suficientes para indicar de que maneira a ética objetivista é a moralidade da vida, mesmo contra as 3 escolas principais de teoria ética, a mística, a social e a subjetiva, que trouxeram o mundo ao presente estado e que representam a moralidade da morte. Essas 3 escolas diferem apenas em seu método de abordagem, não em conteúdo. Em conteúdo, são simplesmente variantes do altruísmo. A teoria ética que considera o homem como um animal de sacrifício. A teoria que assegura que este homem não tem o direito de existir para seu próprio interesse, que servir aos outros é a única justificativa de sua existência e que o autossacrifício são o seu valor, virtude e dever morais mais altos. As diferenças se verificam apenas sobre a pergunta de quem deve ser sacrificado a favor de quem. O altruísmo sustenta a morte como seu objetivo último e critério de valor. E é lógico que a renúncia, a resignação, a autorrejeição e qualquer outra forma de sofrimento, incluindo a autodestruição, são as virtudes que defende. E, obviamente, essas são as únicas coisas que os profissionais do altruísmo têm alcançado e estão conseguindo agora. Observe que essas 3 escolas de teoria ética são contra a vida, não meramente em conteúdo, mas também em seu método de abordagem. A teoria mística da ética é explicitamente baseada na premissa de que o modelo ético de valor é estabelecido além túmulo, pelas leis ou exigência de uma outra dimensão sobrenatural, que é impossível o homem praticar a ética, que ela é inconveniente e oposta à vida do homem na Terra, e que o homem deve levar a culpa por isso e sofrer através de toda a sua existência terrestre, e expiar pela culpa de ser incapaz de praticar o impraticável. A Idade das Trevas e a Idade Média são um monumento real a esta teoria da ética. A teoria social da ética substituiu Deus pela sociedade. E apesar de afirmar que seu principal interesse é a vida na Terra, não é a vida do homem, não a de um indivíduo, mas a vida de uma entidade sem corpo, coletivo, que em relação a cada indivíduo consiste de todos, exceto dele próprio. No que diz respeito ao indivíduo, seu dever ético é ser escravo, abnegado, sem direitos e destituído de voz, de qualquer necessidade, reivindicação ou exigência declaradas pelos outros. O lema, entre aspas, cada um por si, que não é aplicável ao capitalismo, é aplicável à teoria social da ética. Os monumentos reais a esta teoria são a Alemanha nazista e a Rússia soviética. A teoria subjetivista da ética é no sentido estrito da palavra, não uma teoria, mas uma negação da ética, e mais, é a negação da realidade, não simplesmente da existência do homem, mas de todas as existências. Apenas o conceito de um universo heracliteano, indeterminado, fluido e plástico poderia permitir a alguém pensar ou pregar que o homem não precisa de princípios objetivos de ação, que a realidade lhe dá um cheque em branco, que nada que ele escolha como bem ou mal lhe servirá, que o capricho de um homem é um padrão moral válido e que a única pergunta é como obter sucesso com isto. O monumento real desta teoria é o estado atual da nossa cultura. Não é a imoralidade dos homens que é responsável pelo colapso que agora ameaça destruir o mundo civilizado, mas o tipo de moralidade que os homens têm sido inclinados a praticar. A responsabilidade pertence aos filósofos do altruísmo. Eles não têm razão de estar chocados pelo espetáculo do seu próprio sucesso, e nenhum direito de condenar a natureza humana. Os homens lhes têm obedecido e trouxeram seus ideais morais à mais alta, à mais completa realidade. É a filosofia que estabelece os objetivos dos homens e determina seu rumo. É apenas a filosofia que pode salvá-los agora. Hoje o mundo está enfrentando uma escolha. Se a civilização deve sobreviver, é a moralidade altruísta que os homens precisam rejeitar. Terminarei com as palavras de John Galt, que eu dirijo, como ele o fez, a todos os que defendem o altruísmo, o do passado ou o do presente.
Vocês têm usado o medo como sua arma e têm trazido morte aos homens, punindo-os por rejeitarem a sua moralidade. Nós lhe oferecemos a vida como recompensa por aceitar a nossa. O padrão de saúde mental, de funcionamento mental biologicamente apropriado, é o mesmo que o de saúde física, a sobrevivência e o bem-estar do homem. Uma mente é saudável até o ponto em que o seu método de funcionamento é tal que pode munir o homem com o controle da realidade que a base e o avanço de sua vida requerem. A marca distintiva deste controle é a autoestima. A autoestima é a consequência, expressão e recompensa de uma mente inteiramente comprometida com a razão. Esta, a faculdade que identifica e integra o material provido pelos sentidos, é a arma básica de sobrevivência do homem. Compromisso com a razão é compromisso com a manutenção de um foco intelectual pleno, com a constante expansão do entendimento e conhecimento que se tem, com o princípio de que as ações de um indivíduo devem ser consistentes com suas convicções, que nunca se deve tentar tapear a realidade ou colocar qualquer consideração acima da realidade, que nunca se deve permitir a si mesmo contradições, que nunca se deve tentar subverter ou sabotar a função correta da consciência. A função correta da consciência é a percepção, a cognição e o controle da ação. Uma consciência desobstruída, uma consciência integrada, uma consciência pensante é uma consciência saudável. Uma consciência bloqueada, tergiversada, fragmentada por conflitos e dividida contra si mesma, desintegrada por medo ou imobilizada por depressão, dissociada da realidade, é uma consciência insalubre. Entre parênteses, para uma discussão mais completa desta questão, veja o capítulo de título O Objetivismo e Psicologia em meu livro Who is Ayn Rand. No objetivo de lidar positivamente com a realidade para procurar e alcançar os valores que a vida requer, o homem necessita da autoestima, precisa ser confiante de sua eficácia e valor. Ansiedade e culpa, os antípodas da autoestima e a insígnia da doença mental. São os desintegradores do pensamento, os deturpadores de valores e paralisadores da ação. Quando um homem de autoestima escolhe os seus valores e estabelece as suas metas, quando projeta seus propósitos de longo alcance, os quais unificarão e guiarão suas ações, é como uma ponte lançada ao futuro, pela qual sua vida passará uma ponte sustentada pela convicção de que a sua mente é competente para pensar, julgar, valorizar e de que ele é merecedor de apreciar estes valores. Este senso de controle da realidade não é resultado de práticas, habilidade ou conhecimentos especiais. Não depende de sucessos ou fracassos em particular. Reflete o relacionamento fundamental que se tem com a realidade, a convicção que se tem, a eficácia dos valores fundamentais. Reflete a certeza de que, em essência e em princípio, se está certo para a realidade. A autoestima é um juízo metafísico. É este o estado psicológico que a moralidade tradicional torna impossível, até um ponto em que o homem o aceita. Nem o misticismo, nem o credo do autossacrifício são compatíveis com a saúde mental e a autoestima. Essas doutrinas são destrutivas existencial e psicologicamente. 1. A manutenção da vida e da conquista da autoestima requerem do homem o mais completo exercício da sua razão. Mas moralidade, conforme ensinam aos homens, baseia-se e requer fé. A fé é o compromisso da consciência de um indivíduo com crenças nas quais não se tem nenhuma evidência sensorial ou prova racional. Quando o homem recusa a razão como seu critério de julgamento, apenas um critério alternativo permanece para ele: seus sentimentos.
Um místico é um homem que trata os seus sentimentos como armas de cognição. A fé consiste em igualar o sentimento com o conhecimento. Para praticar a, entre aspas, virtude da fé, deve-se estar pronto para suspender a visão e o julgamento. Deve-se estar pronto para viver com o ininteligível, com aquilo que não pode ser conceituado ou integrado ao resto do conhecimento que se tem, e para induzir uma ilusão de entendimento similar a um transe. Deve-se estar pronto para reprimir a faculdade crítica e contê-la como sua culpa. Deve-se estar pronto para sufocar quaisquer perguntas que emerjam em protesto, para estrangular qualquer ímpeto de razão, convulsivamente procurando insistir na sua função própria de protetora da vida do indivíduo e sua integridade cognitiva. Lembre que todo o conhecimento do homem e todos os conceitos deste têm estrutura hierárquica. O fundamento e ponto inicial do pensamento do homem são suas percepções sensoriais. Nesta base, o homem forma seus primeiros conceitos, então continua construindo o edifício do seu conhecimento, identificando e integrando novos conceitos numa escala cada vez maior. Se o pensamento humano é válido, este processo deve ser guiado pela lógica, a arte da identificação não contraditória. E qualquer conceito novo que o homem forme deve ser integrado sem contradição à estrutura hierárquica do seu conhecimento. Introduzir na consciência de alguém qualquer ideia que não possa ser assim integrada, uma ideia não derivada da realidade, não validada por um processo da razão, não sujeita a exame ou julgamento racional, ou pior, uma ideia que se choca com o resto dos conceitos e compreensão de realidade de alguém, é sabotar a função integrativa da consciência, liquidar o resto das convicções de alguém e matar a capacidade do mesmo de ter certeza de qualquer coisa. Este é o significado da afirmação de John Galt em A Revolta de Atlas, de que, entre aspas, o suposto atalho para o conhecimento, que é a fé, nada mais é que um curto-circuito que destrói a mente. Não há maior ilusão do que imaginar que se pode dar à razão o que é da razão, e à fé o que é da fé. Esta não pode ser circunscrita ou delimitada. Render a consciência de alguém em milímetros é rendê-la no total. Ou a razão é um absoluto para uma mente, ou não o é. E neste caso não há espaço para traçar uma linha, nenhum princípio pelo qual traçá-la, nenhuma barreira que a fé não possa ultrapassar, nenhuma parte da vida de um ser que a fé não possa invadir. Alguém se mantém racional até e a menos que seus sentimentos determinem algo diferente. A fé é a malevolência que nenhum sistema pode tolerar com impunidade. E o homem que sucumbir a ela vai invocá-la precisamente naquelas questões onde mais precisar da razão. Quando alguém muda da razão para a fé, quando rejeita o absoluto da realidade, líquida o absoluto da sua consciência, e a sua mente se torna um órgão em que ele não pode mais confiar. Ela se torna o que os místicos chamam um instrumento de distorção. 2. A necessidade da autoestima do homem implica a necessidade de um controle sobre a realidade, mas nenhum controle é possível em um universo que, pela própria concessão de alguém, contém o sobrenatural, o miraculoso e sem um motivo, um universo no qual se está à mercê de fantasmas e demônios, no qual se deve lidar, não com o desconhecido, mas com o desconhecível. Nenhum controle é possível. Se o homem propõe, mais um fantasma dispõe, nenhum controle é possível, se o universo é uma causa mal assombrada. 3. A vida e a autoestima requerem que o objeto e o interesse da consciência do homem sejam a realidade e este mundo, mas a moralidade, segundo ensina aos homens, consiste em desprezar este mundo e o material disponível para a percepção sensorial e em contemplar uma realidade, entre aspas, diferente e, entre aspas, maior, um domínio inacessível para a razão e incomunicável pela linguagem, mais atingível através de revelação, de processos dialéticos especiais, daquele estado superior de lucidez intelectual, conhecido pelos zen budistas como anti-mente
ou por morte. Existe apenas uma realidade, aquela que a razão pode conhecer. Se o homem escolhe não a perceber, nada mais há para ele perceber. Se ele não tem consciência deste mundo, não será consciente em absoluto. O único resultado da projeção mística de uma outra realidade é que ela incapacita o homem psicologicamente para esta. Gente, isso aqui representa exatamente um fato. O único resultado da projeção mística de uma outra realidade é que ela incapacita o homem psicologicamente para esta. Não foi contemplando o transcendental, sagrado, o indefinível, não foi contemplando o inexistente que o homem se ergueu da caverna e transformou o mundo material para tornar possível uma existência humana na Terra. Se for virtude renunciar à própria razão e pecado usá-la, se for virtude aproximar-se do estado mental de um esquizofrênico e pecado estar intelectualmente em foco, se for virtude censurar este mundo e pecado torná-lo habitável, se for virtude mortificar a carne e pecado trabalhar e agir, se for virtude menosprezar a vida, o pecado mantê-la e aproveitá-la, então não será possível nenhuma autoestima, ou controle ou eficácia, nada será possível para o homem, exceto o sentimento de culpa, o terror de um patife pego num universo de pesadelo, um universo criado por algum sádico metafísico que lançou o homem em um labirinto onde a porta que dizia virtude levava à autodestruição e a porta que dizia eficácia levava à autocondenação. 4. A vida e a autoestima requerem que o homem se orgulhe de seu poder de pensar, do seu poder de viver. Mas a moralidade, segundo ensinam os homens, impede o orgulho e especificamente o orgulho intelectual, considerado o mais grave dos pecados. A virtude começa, segundo ensinam os homens, com humildade, com reconhecimento do desamparo, da pequenez, da impotência de sua própria razão. O homem é onisciente? Reclamam os místicos. É infalível? Então, como ousa desafiar a palavra de Deus ou dos representantes de Deus e se colocar como juiz de qualquer coisa? Orgulho intelectual não é, como os místicos irracionalmente inferem, uma pretensão de onisciência e infalibilidade. Ao contrário, precisamente porque o homem tem que lutar pelo conhecimento, precisamente porque a busca do conhecimento requer um esforço, os homens que assumem essa responsabilidade sentem corretamente orgulho. Às vezes, coloquialmente, toma-se o significado de orgulho por um fingimento de realização, que alguém não alcançou de fato. Mas o fanfarrão, o vanglorioso, o homem que aparenta virtudes, não sente orgulho. Ele meramente escolheu a maneira mais humilhante de revelar a sua humildade. O orgulho é a resposta pessoal para obter valores, o prazer que se sente pela própria eficácia. E é isto que os místicos têm como mal. Mas se a dúvida não for a confiança, é o estado moral próprio do homem. Se a autodesconfiança, não a autoconfiança, é a prova de sua virtude, se o medo, não a autoestima, é a marca da perfeição, se a culpa, não o orgulho, é a sua meta, então a doença mental é um ideal moral. Os neuróticos e psicóticos são os mais altos expoentes da moralidade. E os pensadores, os realizadores, são os pecadores. Aqueles que são corruptos demais e arrogantes demais para buscar a virtude e o bem-estar psicológico pela crença de que eles estão incapacitados a existir. A humildade é por uma questão de necessidade, a virtude básica de uma moralidade mística. É a única virtude possível para os homens que renunciaram à razão. O orgulho tem de ser merecido, é a recompensa do esforço, é da conquista, mas para ganhar a virtude da humildade precisa-se apenas se abster de pensar. Nada mais é exigido, e sentir-se-á modesto suficientemente rápido. 5. A vida e a autoestima requerem do homem lealdade para com os seus valores.
para com a sua razão e os julgamentos dela. Mas a essência da moralidade, segundo ensinam os homens, consiste em autossacrifício. O sacrifício das suas razões a alguma autoridade maior e o sacrifício dos seus valores a quem quer possa afirmar desejá-los. Não é necessário, nesse contexto, analisar as inumeráveis maldades vinculadas pelo preceito do autossacrifício. A irracionalidade deste e sua destrutividade foram completamente expostas em A Revolta de Atlas. Mas existem dois aspectos da questão que são especialmente pertinentes ao assunto da saúde mental. O primeiro é o fato de que o autossacrifício significa, e somente pode significar, sacrifício da razão. Um sacrifício, deve-se lembrar, significa a rendição de um valor maior a favor de um menor, ou a algo sem valor. Se alguém desiste daquilo que não valoriza para obter aquilo que valoriza, ou se alguém desiste de um valor menor para obter um maior, isso não é sacrifício, mas é um ganho. Vamos mais longe. Lembremos que todos os valores de um homem existem numa hierarquia. Ele valoriza algumas coisas mais do que outras. E até o ponto em que é racional, a ordem hierárquica de seus valores é racional. Isto é, ele valoriza as coisas na sua proporção da importância delas em servir a sua vida e bem-estar. O que é nocivo à sua vida e bem-estar e também nocivo à sua natureza, necessidades enquanto ser vivo, ele desvaloriza. De modo inverso, uma das características da doença mental é uma escala de valores distorcida. O neurótico não valoriza as coisas de acordo com seu mérito objetivo, em relação à natureza dele e suas necessidades. Ele frequentemente valoriza cada mínima coisa que o leva à destruição. Julgado por padrões objetivos, está engajado em processo crônico de autossacrifício. Mas se sacrifício é virtude, não é o homem neurótico, mas o racional que precisa ser curado. Ele tende a aprender a violentar o seu próprio julgamento racional, reverter a ordem de sua hierarquia de valores, renunciar àquilo que sua razão escolher como bom, voltar-se contra e invalidar a sua própria consciência. Os místicos declaram que tudo o que exigem do homem é que ele sacrifique sua felicidade. Sacrificar a sua felicidade é sacrificar os seus desejos. Sacrificar os seus desejos é sacrificar os seus valores. Sacrificar os seus valores é sacrificar o seu julgamento. Sacrificar o seu julgamento é sacrificar a sua razão. E é nada menos do que isto que a crença do autossacrifício almeja e exige. A raiz do egoísmo é o direito do homem e necessidade de agir segundo o seu próprio julgamento. Se o seu julgamento tiver de ser objeto de sacrifício, que tipo de eficácia, controle, ausência de conflito ou serenidade de espírito será possível ao homem? O segundo aspecto pertinente aqui envolve não somente a crença no autossacrifício, mas todos os princípios anteriores de moralidade tradicional. Gente, eu vou parando por aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma... Deixa eu colocar aqui para a gente saber que aqui que realce indicador, né? Deixa eu pôr indicador aqui para a gente falar sobre a moralidade irracional. Já passou 1 hora de leitura. Acho que até passou mais do que 1 hora, porque eu me empolguei um pouco aqui, mas a gente está vendo que a visão da Ayn Rand em relação à valorização da racionalidade, a valorização do lado espiritual, ou aquilo que concerne à realidade humana, ao ser humano, vai muito ao encontro do que nós entendemos como importante mesmo, né?
Então, eu tô bastante satisfeita por poder ver na visão de uma outra pessoa aquilo que foi construído aqui a duras penas, né? Então a gente chega a essas conclusões, a gente sentiu o encantamento e na aplicação da comunicação não violenta, na resolução dos conflitos pessoais, e à medida que a gente trabalha nessa linha e de repente vê um conjunto de ideias, né, organizadas dessa forma e representando esse pensamento, dá bastante motivação de ver que a gente pode trabalhar com esse conteúdo, com esse conceito de modo bastante objetivo. É isso, depois eu vou analisar com calma, né? Aguardem aí essa análise, mas eu vou ficando por aqui. A partir da semana que vem a gente volta com mais leituras. Houve um probleminha aí na rotina, né? A gente, com a volta dos trabalhos, né, físicos, eu também dei uma semana que ficou um pouco bagunçado, mas pode aguardar que eu vou dar continuidade aqui na leitura da Ayn Rand. Eu selecionei ela como prioridade porque esse pensamento está muito coerente com o que a gente está buscando, tá? Claro que a gente vai usar outra linguagem, né? Ela vai usar uma linguagem específica lá da racionalidade humana. A gente vai sempre falar aquilo que foge ao ser humano é o que gera o sofrimento, que nós somos treinados para deixar de ser seres humanos, né? Isso é a visão do Marshall Rosenberg, né? Mas ela vai ter uma linguagem que é bem confluente. Eu queria até saber se a Ayn Rand não teve influência no pensamento do Marshall Rosenberg. Eu fico pensando, ele não cita no material dele, ele vai falar dos existencialistas, dos humanistas, mas ele não fala da Ayn Rand. Mas é muito parecida a filosofia que embasa, né? Da questão de você se responsabilizar por você, pelos seus sentimentos, pelas suas virtudes, por você e ser humano. Quer dizer, você ser coerente com quem você é. É bem parecido, sim, tá? Então eu vou ficando por aqui. Tô bem feliz com esse material aqui e vamos que vamos. Até a próxima leitura. Tchau!